Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus, Tu és meu pão, Tua vontade feita em mim. Vamos? Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Aleluia. Paz e graça, povo de Deus. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui, compartilhando algo que eu acredito que seja da parte do Senhor. E eu já faço um reforço da oração do pastor, que aquilo que eu transmita hoje não seja com base na minha sabedoria ou naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Que o Senhor freie a minha boca se em algum momento eu tiver vontade de falar algo que Ele não quer falar. Porque o Senhor me separou para esse ministério e o pastor Simon foi um grande homem de Deus. Deus já te usou muito, pastor, em momentos chaves assim. Todo mundo tem uns momentos de crise, de dúvidas, de hesitações. E aqui era um homem de Deus que quando eu estava nesse momento e por alguma razão a gente estava no mesmo lugar, eu já sabia, hoje Deus vai falar. E falava mesmo. E muitas vezes foram palavras de ânimo, mas muitas vezes também foram puxões que o Senhor me deu e tem me dado, mas é para o meu crescimento. 2 Coríntios capítulo 4 diz que a tristeza produzida pelo Senhor não é para a morte. Essa é a tristeza que o mundo produz. Mas a tristeza que o Senhor permite que venha sobre nós é para o nosso amadurecimento para a salvação. Afinal de contas, é o sofrimento que humaniza. Por isso que Deus permite muitas vezes que a gente venha sofrer perdas, passar por dores, por momentos de dificuldade, de escassez, de falta. É porque são nesses momentos em que a nossa humanidade em Deus está sendo exercitada, está sendo provada, melhorada. É nesse momento em que o Senhor pode dizer e sondar, porque Ele sonda o nosso coração, né? Ele nos leva ao deserto, não é para nos matar, é para ver a nossa fidelidade. E hoje eu quero compartilhar algo da parte de Deus, e por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Essa igreja, especificamente esse lugar, né? Essa igreja, a igreja de Cristo, mas esse lugar é um lugar que eu amo muito. Eu já vivi experiências espirituais sobrenaturais aqui debaixo dessa laje. Então, fica marcado na minha memória momentos em que o Senhor veio e despejou muito mais, muito mais, me projetou. Foi aqui, debaixo dessa tenda. A gente fazia umas vigílias aqui, passava a noite dando glória. E eram muito jovens e eu estava aqui no começo da minha fé, sem entender nada, sem saber o que era o mover do Espírito. Eu só tinha a convicção de que eu precisava ser diferente do que eu estava sendo. E que existia um Deus que estava me ajudando a fazer isso, mas eu não sabia nada de igreja. E já lá Deus já falava, eu tenho um ministério para você. O que, mano, é ministério?
eu vou te separar. E todo lugar que eu entrava, Deus falava isso, mas aqui foi um lugar que eu pude, de certa forma, exercitar, porque a gente dava vazão ao Espírito e a gente orava uns pelos outros e Deus liberava palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e a partir daí eu fui entendendo que era possível, que era real, que sim, Deus queria fazer algo, existia algo para a minha vida, porque eu fui recebido como filho. E a partir do momento que você é recebido como filho, Deus tem algo que é especial para você, que é só seu. Aí eu vou citar os irmãos pentecostal também, né? Se você subir no monte, a primeira coisa que você vai ouvir é: Deus tem um mistério com você. Vai aparecer uma irmãzinha do coro que vai falar: ei, irmão, Deus tem um mistério com você. E é verdade. E é nessa palavra que eu quero caminhar nessa noite. A gente já cantou sobre o partir do pão, e eu quero falar mais um pouco sobre isso. Por isso a gente vai ler do capítulo 42 até o 47. Diz assim: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobrevinha temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bem e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. E perseverando todos os dias concordantemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. Repita essa frase: o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Vamos repetir essa frase também. O Senhor acrescentava. De novo, o Senhor acrescentava. A gente chegou mais cedo para passar o som, e aí sobrou um tempinho. Eu fui aqui na laje, comecei a orar, e a gente tem uma vista legal daqui, né? O céu estava bonito, eu comecei a orar ao Senhor. Alguns irmãos até me flagraram lá. E o Espírito começou a me falar sobre o dia de hoje especificamente. Hoje não é um dia comum. Como eu ministrei no louvor, a gestão pública está sendo definida agora. O papel da igreja é se posicionar, votar consciente de acordo com as suas convicções e orar para que seja feita a vontade do Senhor. A gente sabe que toda a autoridade é constituída por Deus, tanto a boa quanto a ruim. A boa é constituída para nos levar a um lugar de prosperidade, e a ruim é usada por Deus para juízo. E isso vai depender de como o povo de Deus está se comportando na terra. Por isso eu fiquei orando a Deus, e eu tenho orado bastante pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela igreja. Porque eu entendo que tudo o que o Senhor irá fazer é pela igreja. Por isso eu tenho o meu ministério pessoal. Mas eu tento ler as circunstâncias a partir de uma ótica em que a igreja esteja envolvida. Mas eu tento pensar: isso está contribuindo com o avanço da igreja do Senhor de alguma forma? Ou isso vai apenas projetar a minha imagem pessoal? E existe dentro de mim a vontade de que a minha imagem pessoal seja projetada, que eu venha a ser conhecido. Mas mais forte do que isso é o meu temor por Deus. É algo que nós lemos aqui. Existia nessa igreja dos primeiros cristãos o temor em cada alma. E o que é que produzia o temor? Está tudo descrito aqui. A maneira como eles viviam. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. De que maneira nós estamos vivendo? E observe que eu não congrego aqui, infelizmente, mas eu sei que aqui é um lugar de Deus. Tem homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, pessoas comprometidas com a palavra. Luciano, deixa eu confessar aqui, não é pecado não, mas você é o meu despertador.
Eu cortei um trechinho lá do seu Instagram, eu acompanho muito, aí já acordo, bom dia, a bênção de Deus, eu já acordo, aleluia, bora pra guerra. É muito massa. E ter pessoas que Deus está usando no seu carisma, do seu jeito, para alcançar outras pessoas. Isso é uma sacada muito importante. A gente precisa entender que a nossa identidade, o jeito que você é, da maneira que você é assim que Deus vai lhe usar. Então a gente não pode querer tentar reproduzir aquilo que é de outra pessoa. A gente não pode tentar absorver a identidade de outra pessoa. A gente precisa buscar em Deus a nossa identidade. Talvez você seja extrovertido, carismático, tenha facilidade de se comunicar. Talvez não. Mas Deus quer lhe usar ainda assim. Deus quer lhe usar. Nunca se esqueça disso. O Senhor quer te usar. Tem pessoas que elas não ouvirão a minha voz. Elas não ouvirão a voz do pastor. Mas elas ouvirão a sua voz. Por isso, Deus quer te usar. E aqui, como a gente viu, a gente está descrevendo aqui no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, a vida dos primeiros cristãos. Tem algumas coisas que talvez seja difícil reproduzir nos dias de hoje. Tipo, compartilhado a mesma conta bancária. Até porque a igreja do Senhor ela é global, ela é mundial. E aqui estava começando, tinha aproximadamente 3.000, 4.000 pessoas. Então isso ainda era possível. Eles estavam juntos. E essa é outra característica. Diga comigo, junto. Diga todo dia. Então havia uma intensidade de comunhão. Eles estavam juntos todos os dias. Eles não eram irmãos de convívio que se viam no domingo, no horário específico. Eles estavam juntos e eles compartilhavam de tudo, inclusive da conta bancária. Eles vendiam suas propriedades e diziam, vamos ser uma coisa só. Engraçado que quando você olha lá para João, capítulo 17, Jesus está orando por si mesmo e está orando pelos discípulos. E o que é que Jesus ora? Pai, eu oro para que eles sejam um. Assim como eu e você somos um, que eles possam ser um. E quando eles forem um, o mundo vai conhecer que eu estou neles. Então qual é o segredo para que o mundo conheça que Deus está em nós e no meio de nós? Unidade. Unidade. E pode parecer uma receita simples, mas muitas vezes a gente tem deixado isso passar. E acontece que hoje em dia, durante muito tempo, o problema da unidade foram as contendas. As pessoas tinham dificuldade de conviver porque elas brigavam muito, e é natural. Vai brigar, é normal. A diferença é como a gente lidar com as nossas diferenças. Mas eu tenho observado que a nossa desunidade atualmente, ela parte de um outro lugar. Ela parte da indiferença. Então, eu não tenho absolutamente nada contra a pastora Anice, nada, é uma pessoa querida, mas eu também não faço questão de ter. Nem que seja uma amizade, um carinho, um cuidado, ou nem que seja algo contra. Ela simplesmente é alguém que existe, eu também existo, ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Ela senta nessa cadeira, eu sento na outra, ela levanta a mão, adora o Deus dela, eu levanto minha mão e adoro o meu Deus. Mas se a gente observar, não foi essa igreja que o Senhor planejou, não foi essa igreja que Jesus orou, onde as pessoas eram irmãos de convívio. Estavam aqui, vinham no mesmo lugar, porque moram na mesma geografia, na mesma região, mas não participam das dores dos outros, mas não conhecem os traumas dos outros. Não compartilham o pão, não comem juntos. E observe Lucas 24, foi na mesa que os olhos deles foram abertos. Então, a gente precisa passar tempo junto. A gente precisa voltar a abrir as nossas casas. A gente precisa voltar a confiar nas pessoas, ainda que elas traiam as nossas confianças. E provavelmente elas vão trair. Mas é nesse momento que a nossa confiança é traída, que a gente tem a oportunidade de experimentar as mesmas dores que Cristo. Que mesmo não tendo pecado, Ele foi feito pecado. Foi acusado de tudo que era culpa minha, Ele foi acusado. E Ele não se defendeu. E Ele podia
Ele disse: olha, meu reino não é desse mundo, mas se eu quisesse, no estalar de dedos, melhor que Thanos, apareceria aqui 12 legiões de anjos e me resgataria. Então eu estou indo porque eu quero, porque eu entendo que existe um propósito maior, e esse propósito maior era a igreja do Senhor. Efésios 3:10 vai dizer que Cristo é a pedra fundamental no qual está todo o edifício. Todo edifício está ajustado na rocha, que é Cristo. Cristo é a rocha. E Deus habita no edifício. E quem são as partes desse edifício? Somos nós. Nós somos pedras também desse edifício. Então eu encosto no ombro de Marcos, Marcos encosta no de Maria e vai fazendo uma corrente, e a gente precisa estar bem ajustados, bem juntinhos, unidos, sentindo o cheiro do outro, o calor do outro, para que Jesus possa de fato se manifestar em nós. Então, eu acredito que nas próximas semanas, o Senhor vai lhe dar a oportunidade de você viver isso. De você convidar alguém para almoçar na sua casa. De você convidar alguém para dar um passeio. Vamos ali dar uma volta. Um irmão que a gente está aqui há mais, não sei quanto tempo você congrega aqui. Mas talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de conhecer a história do outro. E não existe família sem intimidade. E a igreja de Deus é um ambiente de família. Efésios também chama, é a família de Deus. Então nós somos a família de Deus. Eu quero saber mais do que o seu nome. Porque família é assim, às vezes a gente está longe, às vezes está perto, mas a gente sabe o que é, sabe o que gosta, sabe o que não gosta, sabe o que irrita. Porque a gente convive. E é o convívio que traz essa unidade. Então são dias em que as coisas não estão favoráveis no mundo. Essa indiferença, ela não parte só da igreja, é algo que contamina a igreja, mas o mundo tem vivido assim. Por isso tantas pessoas estão passando por problemas psicológicos, tantas pessoas vivendo em sensação de solidão, desenvolvendo depressão, síndrome do pânico, outros transtornos, porque elas se sentem só, e aparentemente estão. E a gente, como igreja, às vezes nem se dá o trabalho de perceber, porque a gente fica naquela também, será que eu vou incomodar? A pessoa vai achar que eu sou invasivo, que eu quero tomar conta da vida dela. Mas observe o comportamento dessa igreja, eles já tinham uma maneira de ser. Eles viviam e compartilhavam da doutrina dos santos. Por que isso funcionava? Porque não tinha fofoqueiro. Por que funcionava? Porque um não ficava devendo o outro. Porque eles viviam a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Deus, das santas escrituras. Eles viviam em amor, eles tinham um coração capaz de renunciar a tudo que tinha. Então isso possibilitava as coisas. Então não havia egoísmo, não havia inveja, não havia ciúmes. E se havia isso, era tratado de acordo com a doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor. Então, para que isso seja possível, é preciso que eu viva essa doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Eu preciso viver o ensinamento do Senhor. E eles partiam pão, eles viviam, comiam juntos, estavam sempre juntos. E os apóstolos, porque Deus habitava no meio deles, através da vida dos apóstolos, realizavam muitos sinais, muitas maravilhas. E olha o que diz o capítulo 47, o Senhor acrescentava, Ele mesmo acrescentava. Então eu fico olhando para a cidade de Simões Filho, e eu ando muito aqui, a gente fazia até um evangelismo ali na frente da casa das meninas, e eu fico observando, existem dois tipos de pessoas em Simões Filho. O primeiro tipo são cristãos, e o segundo tipo são desviados, distantes. Eu falo, Pai, o evangelismo em Simões Filho é algo, eu diria, com perdão da palavra, desnecessária. Porque evangelizar é anunciar. É vender no sentido primário. É vender algo, trazer algo que você não conhece. E aqui todos nós, de alguma forma, temos acesso. Ou uma avó, ou a tia, ou a nossa mãe é cristão, com certeza aqui. Tem alguém aqui que não tem uma avó, uma mãe, ou uma tia cristão?
Todo mundo. Então existe alguém próximo da gente que apresenta esse modelo de vida, de todos nós. Então, falar sobre Jesus se torna, eu acho que até mais complicado. Porque as pessoas não veem esse Jesus da Bíblia. Elas olham para mim e elas não enxergam esse Jesus na minha maneira de ser. Elas olham para mim e elas não veem Jesus. Eu não tenho a alegria de Cristo. Eu reclamo mais do que quem está no mundo, porque quem está no mundo, uma hora dessa, está enchendo o bucho de cachaça, e pelo menos hoje ele vai se sentir bem. Hoje ele vai estar alegre. E eu nem esse prazer, que é temporário e leva à morte, eu me permito ter, em nome de algo que eu acredito, mas que eu não estou vivendo. O que eu quero dizer a você é que existe novidade de vida, existe alegria em Cristo. Um dia os discípulos de Jesus, eles saíram, Jesus falou, vão lá, vão se experimentar, vão testar, vão de 2 em 2, façam sinais, façam as mesmas coisas que eu faço, do jeito que eu faço, e vão lá e depois voltem. E aí eles voltaram empolgados, falando, Pai, a gente conseguiu curar, a gente conseguiu libertar, a gente conseguiu expulsar demônios, e eles estavam contando a Jesus tudo o que havia acontecido. E Jesus, eu imagino, ele para assim, ele olha e fala, vai orar, ele vai olhar, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu essas coisas dos poderosos, dos grandes, dos reis, dos homens do poder, dos vereadores e prefeitos, dos políticos. O Senhor escondeu essas coisas desses homens e deu a estes pequeninos. E ele diz aos discípulos, olha, você pode até ficar alegre porque você consegue fazer essas coisas, amém, mas você devia ter ainda mais alegria pela salvação. Você devia se alegrar muito mais, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não há de passar. E está escrito que esse presente século vai acabar. E ao som da última trombeta, todos os povos, todas as línguas, todas as nações contemplarão a vinda do Filho do Homem com grande poder e grande glória. Ele tomará para si aqueles que forem salvos, Ele tomará para si, e nós viveremos para sempre com Ele, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Não mais choro, não mais dor, não mais pranto, não mais lamento, não mais fome, porque o Senhor habitará conosco. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. E se isso ainda não te enche de alegria, comece a pedir ao Senhor, Pai, me encha de alegria da salvação. Porque talvez exista ainda no seu coração, é possível que exista raízes de incredulidade, como existem no meu coração. Existem alguns temas ainda aqui da palavra de Deus, que no meu coração eu sei que existem resistências mentais, que a minha fé ela precisa ser expandida, aumentada, porque eu ainda não acredito, está aqui. Eu sei que é verdade com a minha cabeça, mas no fundo eu ainda não acredito. E eu fico com medo também, porque eu sei que o Senhor está preparando um momento para me fazer acreditar. E aí, geralmente não é uma coisa muito confortável não, quando o Senhor te aperta. Não é não. Mas eu sei a verdade do meu coração. E eu oro, Pai, aumenta a minha fé. Como aquele homem que Jesus pergunta, você crê que seu filho pode ser curado? Ele é honesto. Ele diz, ele não fala, eu creio. Ele diz, aumente a minha fé. Em outras palavras, eu não acredito não, então faça primeiro em mim. Aumente a minha fé. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O nosso Deus é poderoso. Ele pode todas as coisas. Esses meses, eu não sei os irmãos, mas o Senhor cuidou de mim de uma maneira como eu nunca tinha experimentado em minha vida. Diante de tudo que tem acontecido, nós estamos aqui todos de máscara, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos com mais de 160 mil mortos no país.
E diante desse cenário, que é um cenário lamentável, mas eu tenho visto a graça de Deus de uma maneira extraordinária em minha vida. E eu já vou para 5 anos no Evangelho ano que vem. Mas Deus escolheu esse período para Ele provar que era Deus. Eu me sinto mais ou menos como Gideão, quando ele diz, vá para a guerra. Aí ele tem 20 mil homens e ele diz, não, dispensa aí. E acabaram ficando 300. De 30 mil ficaram 300, porque ele diz, para que você não diga que foi com seu braço, para que você não diga que foi com a sua força. E eu vejo hoje muita gente batendo cabeça porque não aceita ser dependente de Deus. O Espírito manda falar sobre isso agora. Dependência. Você precisa aceitar ser dependente de Deus. Isso não vai ferir o seu caráter, talvez fira o seu ego, talvez fira o seu orgulho. Mas você precisa entender que os filhos de Deus são dependentes de Deus. Então, se a gente insiste em fazer as coisas com a força do nosso braço, a tendência é bater cabeça. E deixa eu te dizer, Deus é irredutível. Ele não vai de contra a palavra dele. Ele não quebra princípios, ele não mostra atalhos. A gente só vai avançar quando a gente for obediente à voz do Senhor. E o Senhor, você sabe, naquilo que o Senhor tem lhe instruído, lhe ensinado, aquilo que o Senhor tem lhe pedido. Qual é o seu Isaac essa noite? Você sabe qual é o seu Isaac? Eu não sei se é um emprego, um relacionamento. Eu não sei se é o lugar que você mora, mas você sabe qual é o seu Isaac. Aquilo que o Senhor está lhe pedindo. Que você entregue, para que dessa forma você seja completamente de Deus. Eu gosto de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio que ele diz, quando Deus pede Abraão, ele quer Isaac. Ou, ao contrário, né? Quando Deus pede Isaac, ele quer Abraão. O Senhor te quer por completo, por inteiro, sem ressalvas, sem medida. O Senhor nos quer por completo, por inteiro. E aí começa a funcionar. E aí os sinais começam a acontecer. E aí a gente começa a ser útil. E a última coisa que eu quero trazer, ele diz aqui, eles perseveravam todos os dias no templo, em oração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. Isso é algo que tem me quebrado muito. Que eu não tenho sido útil a essas pessoas. Que eu não tenho servido a essas pessoas. Que essas pessoas, como está dizendo aqui, não acham graça naquilo que nós estamos fazendo. Eu não tenho o favor dessas pessoas. Nós não temos, vou trazer para o plural, nós não temos o favor dessas pessoas. Que essas pessoas, elas nos acham incômodo. E eu fiquei, por Deus, a gente precisa mudar. A gente precisa correr para viver essa verdade. Porque sabe quando ela vai achar o favor? Quando a avó dela estiver enferma, numa cama. E a gente for lá, vivendo a doutrina dos apóstolos, a comunhão dos santos. E a gente orar e declarar a cura, ela for curada. Sabe como a gente vai ter o favor quando a gente entrar numa casa e tiver uma mulher quebrada pela depressão, com várias tentativas de suicídio, e a gente levar uma palavra de vida a essa pessoa, e ela voltar a sorrir, ela voltar a ter alegria, ela encontrar esse caminho, porque aqui está dizendo, o Senhor acrescentava. Então eu comecei a pensar, Pai, eu preciso parar de empregar os meus esforços para que as pessoas se convençam de que aqui é o melhor lugar, e eu preciso, junto com a minha igreja, tornar esse lugar o melhor lugar. E eu sei que quando eu, com a minha igreja, tornar esse lugar o melhor lugar, o Senhor mesmo vai acrescentar aqueles que o Senhor escolheu para salvar. Mas para isso eu preciso orar, chorar, estar junto, conviver, ter intimidade, abrir o meu coração, abrir a minha mesa. Unidade do corpo, unidade da igreja. Não sei se existem aqui desavenças, desentendimento, não sei se existe aqui indiferença, mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus comece a quebrar agora toda indiferença, todo desamor. Espírito Santo de Deus, venha sobre esse povo e libere um mover de unidade, Pai.
Pai, aqui, com esse número de pessoas, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, porque aqui eu vejo uma família, Pai. Uma família, Pai. Dê graça aos teus pastores, Jesus, como pais desse lugar, Jesus. Que eles possam ter facilidade de conduzir o teu povo. Que não haja resistência no coração dos teus filhos em relação àqueles que o Senhor escolheu como pai nesse lugar, Pai. Porque eu sei que existe nesse tempo muitas pessoas que foram feridas, que foram traídas, que foram abusadas, Senhor Jesus. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é o dono de todas as coisas. E aqui está escrito uma direção, um apontamento. E só vai acontecer, Pai, quando a gente tiver essa liberdade de sermos um só. Por isso eu profetizo sobre esse lugar. Que haja unidade no corpo. Que haja unidade na igreja. Um só coração, um só pensamento, um só mover, Pai. Eu quero que você faça uma aliança com Deus. Feche seus olhos. Deixe o Espírito trazer ao centro da sua mente aquilo que tem impedido que você venha viver como viviam os nossos primeiros irmãos. Talvez você tenha muito apego pelas suas coisas. Você tenha dificuldade de dividir. Talvez você esteja reservado demais com relação à sua emoção, à sua intimidade. Você tenha medo de dar acesso aos seus pastores, aos seus irmãos, às suas irmãs. Talvez você tenha resistência em criar vínculos de amizade. Mas eu quero que você se lembre que nós estaremos juntos até a eternidade. Então vamos começar a nos conhecer agora. Vamos começar a nos desarmar. Vamos nos desarmar. Vamos sair da defensiva. Vamos ser ativos. Ah, passou e não falou comigo. Vá você e fale. Talvez a sua atitude seja a cura. Acende outra vez. Ah, falou mal de mim. O seu fogo procure, aqui. Resolva. Não odeie em seu coração essa pessoa. Não odeie no seu coração essa pessoa. Não mate essa pessoa em seu coração. Peça ao Senhor que lhe incomode. Perdoe. Lhe caluniou, lhe difamou, cometeu injustiças. Perdoe. 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 Libere no seu coração. Libere. Faça essa aliança com Deus, para que Ele mude o seu olhar em relação aos seus irmãos. Para que você veja nos olhares, irmãos, pais, mães, primos, tias, para que você sinta o mesmo sentimento que houve em Cristo. Para que você seja capaz de morrer por qualquer uma dessas pessoas. Para que você ame essas crianças como você ama os seus filhos. Para que você ame essas jovens como você ama as suas filhas. Para que você ame essas mulheres como você ama a sua mãe. Para que você ame esses homens como você ama o seu pai. Libera amor, Jesus. Libere amor, Jesus. Libere amor, Jesus.